Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Davi Schneider. Eu me chamo Vitor. Nós somos alunos do quarto ano da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e juntos nós formamos o Smart Walk, que é um projeto que visa atender crianças com paralisia cerebral. Bom, no mundo todo existem cerca de 17 milhões de pessoas com paralisia cerebral. E o número que mais chama a atenção é que existem outras 350 milhões de pessoas que estão intimamente ligadas a elas, ou seja, precisando auxiliar em atividades simples do cotidiano, principalmente a locomoção. No Brasil surgem cerca de 30 mil a 40 mil novos casos por ano. E é muito importante entender que a paralisia cerebral não é uma doença, ela é uma condição. E por isso o tratamento precisa ser iniciado o mais breve possível para dar tempo de reverter esses danos. E existem alguns aparelhos que são utilizados para isso, principalmente as órteses e os aparelhos eletroestimuladores. Mas as órteses acabam não sendo tão eficazes. Já os aparelhos eletroestimuladores, sim, têm sua eficácia, mas o custo acaba sendo muito elevado. Bom, então a partir disso a gente pensou como é que a gente pode trazer um equipamento para o mercado que não só supra as necessidades, mas que também traga notáveis melhorias ao longo do tempo. Então a gente chegou à hipótese de que sim, é possível a gente desenvolver isso com baixo custo e que não só traga melhorias agora, mas também a longo prazo. Os nossos objetivos são elaborar um equipamento que utilize a estimulação elétrica e, através disso, traga melhoria no tratamento dessas crianças e que supra as necessidades de uma órtese comum e dos outros aparelhos presentes no mercado. Para isso, nós vamos comparar a biomecânica da marcha humana com a biomecânica das crianças com paralisia cerebral, desenvolver um dispositivo que utilize a estimulação elétrica e, através de um sensor, analise a posição do pé e, através de pulsos elétricos, possa buscar aproximar essa posição do pé do ângulo de 90 graus. E também vamos tentar reduzir o risco de quedas e lesões das crianças com paralisia cerebral e elaborar um aparelho que seja confortável, diferente das órteses. Bom, para isso é muito importante a gente entender o que de fato é a paralisia cerebral. E ela é uma deficiência física muito comum que ocorre nos primeiros anos da infância, por conta de lesões no cérebro. E ela pode ocorrer no período pré-natal, que é antes do nascimento, no período perinatal, que é durante o nascimento, ou um pouco depois do nascimento, que é o período pós-natal. Nesse vídeo a gente consegue ver a comparação da marcha de uma criança com paralisia cerebral e da marcha utilizando o aparelho que vai conseguir auxiliar nessa caminhada. Os efeitos da corrente elétrica no corpo humano é muito importante a gente estudar para entender qual a intensidade de corrente nós vamos precisar aplicar nessas crianças. Bom, então, para explicar um pouco do que é essa eletroestimulação, ela é basicamente tu forçar o teu músculo a desenvolver a função dele, ou seja, se eu quero fechar minha mão, eu preciso estimular aquele músculo que faça isso, que faça eu fechar minha mão, pois ele por conta própria não consegue. E para a gente saber em qual momento a gente deve estimular, a gente usa um sensor acelerômetro e giroscópio MPU 6050, que ele dá basicamente os valores dos três eixos, o X, o Y e o Z. Então a gente consegue ter uma localização exata da perna e em qual momento da passada a criança está. Quem vai reconhecer tudo isso é o Arduino. Ele reconhece os valores do MPU e aciona a fez ou não dependendo do momento. Então aqui a gente tem um fluxograma bem básico do funcionamento para entender um pouco melhor, onde tem a criança, o MPU e o Arduino que vão na perna da criança. Aí o MPU lê os valores, manda para o Arduino reconhece os valores e estimula ou não a perna da criança, para que o pé fique na posição de 90 graus. Bom, nós fizemos análise de alguns produtos similares no mercado. Como foi citado na justificativa, os preços são muito elevados, começando em US$ 4.000. Se a gente for converter para o real, isso fica acima de R$ 20.000, sem contar que cada criança teria que usar um em cada perna, o que para a grande maioria das famílias brasileiras se torna completamente inviável. Então basicamente esse aqui é o nosso protótipo parcial, a gente tem na esquerda o sensor e o Arduino, na direita o aparelho eletroestimulador, que ainda está sob testes. Nós pretendemos imprimir uma placa de circuito impresso isso ao longo dos dias agora. Então aqui é eu realizando os testes com o segundo protótipo, onde tem o LED. Então pode-se observar que quando minha perna está no momento mais alto, o LED acende, que seria basicamente a estimulação funcionando. Aqui então temos o protótipo final do projeto, né, que ainda é uma modelagem 3D que vai ser impressa. A placa verde representa ali o estimulador, o Arduino, o MPU, uma bateria e um interruptor para ligar e desligar. Bom, então nós agradecemos a sua atenção, por estar até aqui conosco, desejamos uma boa avaliação do projeto. Muito obrigado.